Vamos lá dar continuidade aqui à nossa instrução, tá? Prevenção, tá? O que são ações preventivas, pessoal? O que é ação prevenção? O que é uma prevenção? Isso aí é muito importante a gente saber, tá? Muito importante a gente saber como bombeiro. O que é uma prevenção? Isso aí não é muito claro não, tá? Prevenção, senhores, são atividades ou medidas ou ações que tendem a evitar o impacto de um evento adverso, a evitar um acidente, tá? Não só evitar desastre, não só evitar qualquer acidente, tá? Então, toda ação que tende a evitar, tá? Toda ação ou medida, né, que tende a evitar que o acidente ocorra é uma ação preventiva, tá? Uma ação preventiva. Então, aqui nesse exemplo, nós colocamos aqui sinalizações, tá? Para evitar que pessoas caiam nesse buraco. Então, o cara trabalhou com sinalizações. Essas medidas podem ser medidas passivas, medidas ativas, tá? Mas o que é importante você entender que uma ação preventiva é para evitar que o evento ocorra, tá? Evitar que o evento ocorra. Diferente da mitigação. A mitigação, ela já não vai mais evitar que o evento ocorra. O evento vai ocorrer. O que nós vamos fazer é mitigar, ou seja, diminuir os efeitos, tá? Por exemplo, a pandemia chegou a um estágio que nós sabíamos que era muito difícil prevenir, tá? Muito difícil prevenir, muito difícil fazer com que a pandemia não chegasse no Brasil, tá? Muito difícil. Nós não estávamos trabalhando com prevenção. Nós tínhamos que trabalhar a mitigação, ou seja, diminuir o número de afetados e o número de mortos, tá? Isso é mitigar. Quando a gente não consegue evitar que o impacto do evento, né, venha, a gente tenta salvar o maior número de pessoas possíveis, ou seja, diminuir os efeitos, tanto sociais, quanto ambientais, quanto econômicos, tá? São esses efeitos de um desastre, tá? Mitigação. A preparação são as ações que a gente toma para se preparar para o impacto daquele evento. Por exemplo, as ações de preparação do Brasil foram diversas e variáveis, dependendo do estado, tá? Então, aqui no nosso estado foi instituído comitês específicos, tá, para estudar e para discutir as ações dentro da área da saúde, da economia, da segurança pública. Foi uma das ações de preparação. Foi instaurado o quê? A estruturação de instalações para receber, né, os doentes que foram diagnosticados com Covid-19, tá? Então, 4 centros, né? Um no Hangar, em Barabá, no Centro Regional de Governo, em Santarém e em Breves, tá? Tudo isso são ações de preparação, tá? Para ações que visam se preparar para o impacto do evento adverso. A resposta é quando a gente já está vivendo, né, o desastre, chegou a onda, né, de impacto, e aí a gente vai iniciar as ações de quê? De socorro, assistência, restabelecimento, comunicação e várias outras
ações desencadeadas pelas ações de resposta. Tá? E a recuperação é o pós-evento, né? Quando a onda de impacto passa, a gente vai lá tratar os feridos, né? E tentar se recuperar dos efeitos daquilo, tá? Essa recuperação, ela envolve a reabilitação e a reconstrução, dependendo da situação. No caso do Covid-19, por exemplo, você não tem o elemento da reconstrução, porque você não teve danos materiais, né? Você não teve danos materiais. Você teve muito que danos psicológicos, né? Você teve muito danos humanos, mortos, né? Pessoas que vão precisar ser reabilitadas, pessoas que morreram, pessoal, não só por conta da doença, né? Nós tivemos casos no mundo todo de suicídio, por exemplo, tá? Nós temos pessoas que estão passando por transtorno de pânico, temos pessoas que estão com depressão, pessoas que perderam toda a família, né? Então, são várias ações de reabilitação que nós precisamos olhar para essas pessoas para poder dizer que nós estamos numa ação de recuperação, tá? No caso do Covid-19, né? Mas no caso de outros desastres, você tem sim os impactos, né? No caso de um furacão, um tremor de terra, no caso de uma inundação, no caso de uma enxurrada, você tem os danos materiais. Então vai entrar as ações de reconstrução também, ok? Então esse conjunto, pessoal, esse conjunto aqui de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação é um conjunto de ações de defesa civil, tá? Então a defesa civil ela trabalha no antes do desastre, tá? No pré-evento e no pós-evento, tá? Depois do desastre e durante, com as ações de resposta. Isso tudo são ações de defesa civil. Então, já há de imaginar, de perceber que não é tão trivial, né? Que não é... Lembra lá na primeira aula que eu falei para vocês que as ações de defesa civil não é uma atividade do Corpo de Bombeiros. As atividades do Corpo de Bombeiros estão inseridas nas ações de defesa civil. Então, cada uma dessas que eu falei para vocês aqui tem uma atividade do Corpo de Bombeiro. Então, se você pegar aqui uma ação de prevenção, aí você vai pegar as atividades do bombeiro e enquadrar nelas aqui. Por exemplo, uma atividade de salvamento aquático, ela tem uma ação de prevenção. Uma atividade de combate a incêndio ou de redução de risco de incêndio, que é esse que é o ideal, tem uma ação de prevenção, tá? Salvamento terrestre, de forma geral, tem uma ação de prevenção. Então veja que cada atividade do Corpo de Bombeiro tem uma ação de defesa civil inclusa nela, tá? E assim as outras: mitigação, preparação, resposta e recuperação. Então perpassa por várias áreas do conhecimento, tá? Várias áreas do conhecimento. Então, por isso que a defesa civil, em alguns estados, são políticas estaduais, política de estado. São secretarias que cuidam especificamente da política de estado de defesa civil. Tá? Deixa eu ver aqui. Nós passamos por isso aqui. Aqui, pessoal, eu coloquei um resumo para você no seu material, tá? Que vai te ajudar a compreender isso, tá? Então você tem aqui um gráfico. Esta linha de tempo aqui, ó, ela divide o desastre em pós-desastre e pré-desastre.
Tá? Então, quando você fala de pós-desastre, senhores, você está falando de gerenciamento de desastre. Quando você fala de pré-desastre, você está falando de gestão de risco. Então, quando você fala de gestão de risco, quem cuida da gestão de risco na SEDEC? DAC, Divisão de Apoio à Comunidade, no Major Arteaga. Então, você está falando de possibilidade, você está falando de gestão do conhecimento, você está falando das ações de preparação, prevenção e mitigação. Tá? Agora, a partir do momento que o evento ocorreu, agora aquilo que era risco, né, que era apenas uma possibilidade, ele se materializou no desastre. Tá? Agora, você está falando de divisão de operações. Você vai falar da resposta, da gestão do evento, do desastre. Você vai falar de socorro, assistência e não é reabilitação, tá, pessoal? Isso aqui é restabelecimento. Essa palavra está errada aqui. Restabelecimento de serviços essenciais, tá? E aí depois a recuperação. Isso aqui é importante você conhecer cada fase dessa aqui, tá? Nas ações de resposta, você tem algumas linhas de ações que eu falei para você, tá? Somente nas ações de resposta: socorro, assistência às famílias afetadas, restabelecimento de serviços essenciais, segurança pública, comunicação com familiares, entre outras, tá? As ações de socorro, o evento ocorreu. Estou falando de ações de resposta, tá, pessoal? Tu vai chegar no evento, vai ser acionado, por exemplo, o nosso trem de socorro. Tu entra de serviço, tu assume o teu serviço, tu CAS, sargento especialista, sargento aperfeiçoado, né? Saiu lá do curso, bam, né? Aí tu vai assumir lá teu serviço como comandante de GU, né? Comandante de socorro. Tu estás ali para as ações de resposta, pessoal, principalmente. Tá? 95% das tuas ações no trem de socorro são ações de resposta. Ou seja, o evento já ocorreu quando te chamam. O pessoal te chama é porque já começou o evento. Tá? Nem que seja no princípio. Princípio de incêndio. Mas o evento já ocorreu. Não é mais prevenção. Tá? O evento já está ocorrendo. Está em princípio ainda? Beleza. Dependendo do teu tempo de resposta, pode ser que esse evento não tome maior magnitude, tá? Mas ele já ocorreu. Então, tu já está numa ação de resposta. Aí, tu vai para as ações de socorro. Primeira coisa que tem que ter na cabeça. Ação de socorro, que são as urgentes, né? As emergenciais, aquela que não pode esperar. Então, você tem que retirar pessoas, né? Combater um incêndio, retirar pessoas de dentro, por exemplo, fazer as ações de salvamento, resgate, tá? São as ações de socorro. Só que elas não terminam ali, tá? Você vai ter que dar assistência também para as pessoas, porque dependendo do incêndio, por exemplo, se for um prédio onde você vai tirar 40, 50, 60 famílias de lá, você não vai pegar simplesmente tirar essas famílias e jogar elas no meio da rua, tá? Você vai precisar o quê? Desencadear as ações de assistência a essas famílias, tá? O que é ações de restabelecimento de serviços essenciais? Também são aqueles serviços que não podem parar. A gente está vendo isso direto aí, né? Os serviços essenciais na quarentena, no lockdown, né? Principalmente. Tá? Quais são os serviços essenciais? O poder público que vai dizer. Tá? Você precisa restabelecer deslocamento das pessoas, né? Dependendo do evento, restabelecer pontes, né? Direito de ir e vir, comunicação, saúde, coleta de lixo. Tudo isso vai dependendo do desastre, dependendo do serviço, é o poder público que vai dizer quais são os serviços essenciais que não podem parar ou que precisam ser restabelecidos o mais rápido possível. Ok? As ações de segurança pública
também são importantes, né? Dependendo do evento, você vai precisar isolar a área, você vai precisar resguardar bens, tá, das pessoas, ou até mesmo pessoas, né, para evitar o vandalismo e outras coisas. Tá? E aqui a comunicação com a imprensa e com familiares também é muito importante, porque eles podem te ajudar ou também te atrapalhar na hora da resposta a um evento. Ok, senhores? Bem, terminamos mais esse tópico aí, o terceiro tópico. Espero que os senhores estejam compreendendo até aqui. Tá? Qualquer dúvida é só chamar aí no privado, na sala de aula, que a gente vai ajudar. Ok?